censura. Uma segunda opinião. Sem censura. Uma segunda opinião. Boa noite a todos e a todas. Mais uma vez no ar o programa Política Sem Censura, uma segunda opinião. Programa de número 8 do ano. Hoje, dia 6 de setembro, passa um pouco das 7 horas, é um programa da TV W12, Política e Cultura, e do site Segunda Opinião e do site Mídia Crítica. O site Segunda Opinião e o Mídia Crítica tem matérias escritas pelos professores diariamente, então corram lá, leiam as matérias, as notícias também, que são publicadas diariamente. E aqui na TV W12 vocês podem seguir a programação semanal, que nós temos lives todas terça-feira, esse horário, sobre esse programa, às quartas, às quintas, e também de segunda a sexta, das 13 às 14 horas. Hoje o tema do programa é 7 de setembro. Chegamos ao abismo, o filho do presidente conclama o povo para ir armado nas manifestações de 7 de setembro. É um grande abismo? Estamos prestes à nova ditadura militar, à lá 1964, ou não passa de um blefe tentando se sustentar no poder? Mas antes disso, começaremos o programa com a nossa gaiatice e esperteza dos últimos dias. Professora Sandra Lena, comece. Bom, Nordeste, essas duas palavras têm um sentido, um pouco diferente do resto do país, mas vamos lá. Gaiatice, para mim, foi a conclamação dos empresários citados, pelo Alexandre de Moraes, aqueles que foram arrolados com crime de lesa pátria, chamados para participar dos desfiles aí, das manifestações do 7 de setembro. Não só eles, como muitos que estão na linha de frente, desse ataque à democracia brasileira. E a esperteza, digamos assim, aquela esperteza burra, foi, para mim, a participação do Ciro Gomes no programa da Jovem Clã, acusando de modo completamente indevido o filho do ex-presidente Lula, sem provas, sem nada, no momento atual em que nos encontramos. Então, essa, para mim, são a gaiatice e a esperteza. Clésio? Olha, eu vou para a política local. Estou pensando aqui no programa do Wagner, que trouxe aqui um norte-americano aí, o Garcia FBI, falando inglês no seu programa, no estado, como se nós fôssemos bilíngues, né? Isso é de uma gatice sem tamanho. Agora, ele também é muito esperto para ficar com a mesma coisa para gatice e esperteza, né? Porque também a gente tem esse endeusamento por tudo que é de fora é melhor. O norte-americano, talvez aí, versado na parte militar de guerra, não sabe nem o que... Conhece nem as nossas favelas. Vai ser assim um Deus nos acuda imaginar esse cara pensar uma estratégia para combater violência nas periferias brasileiras, mesmo em áreas como as nossas áreas aqui, povoadas de lazer. É uma gaiatice sem tamanho. Professor Cleiton? Ou professor Luana? Vamos lá. Eu vou repetir, a gaiatice, que eu acho que é a mais comentada de hoje para amanhã, que essa convocação de amanhã em Copacabana, num forte, soltando fogos de hora em hora. E a esperteza que vai se repetir a nossa carta um dia depois, e vão mandar o avião para o Michel Temer lá para fazer a outra manifestação em plena campanha política. Professor Cleiton? Eu acho que a gaiatice e a esperteza, ao mesmo tempo, em se tratando de 7 de setembro, tudo isso que a gente está acompanhando, é a utilização de recursos públicos, está utilizando recursos públicos para atos que cada vez mais demonstram ser atos de campanha. Estava acompanhando agora há pouco, eu acabo seguindo, por dever de ofício, alguns grupos que estão organizando esses movimentos, e não é um ato cívico, não é um ato que a gente se acostumou a ver no 7 de setembro, é um ato de campanha, abertamente de campanha. E quando a gente vê
toda a parafernália de recursos das Forças Armadas, que são custeadas com os nossos impostos, então a gente vê que a gente vai acompanhar amanhã praticamente o povo brasileiro patrocinando atos abertamente de campanha eleitoral. Isso, para mim, é uma grande gaiatice, esperteza que está acontecendo diante da gente. Então, gente, a gente está começando o programa agora, nos próximos 25 minutos, né, sobre o 7 de setembro, chegamos ao abismo. Agradecer a todos vocês que estão aí pela TVT, pelo Barão de Itararé, pelo Democracia Participativa, curtam, comente, inscrevam-se nas nossas redes sociais, a TV W12, né, aqui no YouTube, né. Professora Sandra, chegamos ao abismo, 7 de setembro, e agora? Eu estou lembrando exatamente do ano passado, né? No dia 6 de setembro do ano passado, quando me parece, eu não sei aos colegas que estão aqui comigo, a audiência, que a nossa tensão era um pouco maior. Aquela tensão no ano passado me pareceu maior. Eu, pelo menos, né, estive mais tensa do que hoje estou, né? Acho que do abismo nós já começamos a sair, já caímos no abismo, estivemos no abismo durante o período da pandemia, realmente nós estivemos numa situação muito dramática. Agora, eu creio que não há uma reação ainda à altura da ameaça e do ataque, mas já há uma reação substantiva. Sim. E nós temos aí um teste, né, que nós vamos passar por ele. Com todo o meu ceticismo, eu acredito que nós vamos nos sair razoavelmente bem desse teste, mesmo acreditando que nós vamos ter problemas, uma espécie de Capitólio, Tupiniquim, talvez um pouco mais violento, por conta das forças policiais e das forças armadas estarem ombreando, né? Na verdade, ombreando não, estarem capitaneando mesmo, né? Promovendo esse ataque. Mas, ainda assim, eu creio que nós temos musculatura para resistir, né? E não acredito nesse fundo do poço agora. Professor Cleiton? Eu também, peço desculpa, aquela ordem, professor Cleiton, eu que confundi, desculpa, gente. Mas se o Cleiton vai iniciar, se quiser deixar a fala dele, não tem problema. Então pronto. Eu concordo com a professora Sandra, eu acho que, de fato, a gente pode acompanhar atos de resistência, né? A gente teve todo o movimento em torno da Carta à Democracia, que agregou uma série de movimentos, instituições, grupos, coletivos sociais, então a gente não pode esquecer isso, que foi ontem, né? Então, assim, o presidente, ele está liderando esse movimento, um movimento abertamente antidemocrático, mas eu acredito que ele não está conseguindo atingir todos os seus objetivos. Há resistência, sim, inclusive dentro das Forças Armadas, né? As Forças Armadas é uma corporação ampla, heterogênea e fechada, né? Então, assim, muito se especula sobre as Forças Armadas. Claro que nós temos generais da ativa e generais fazendo parte do governo, mas você tem vários grupos dentro das Forças Armadas que são constitucionalistas, né? Abertamente constitucionalistas. Então, a gente não pode se render a uma visão fatalista, que está tudo perdido, que o presidente ganhou. Por exemplo, eu vi agora, desses dias, que o Bolsonaro estava dominando o processo do imaginário do bicentenário da independência. Não é assim, né? Se a gente partir dessa visão, a gente deixa de lado a disputa de narrativas e a luta política mesmo. Não tem sentido. Então, eu acredito sim que a gente tem
vozes que são ouvidas e que não aceitam esse tipo de violência. Luana? Sim, gentileza. A gente tem uma grande diferença do ano passado para esse ano. A gente está numa campanha política fervorosa, de extremos, e com interesses internacionais no nosso país, né? Então, a gente tem que esperar para ver. É claro que nem todo mundo vai apoiar, mas essa violência que amanhã vai acontecer, vamos ver a resposta que vão dar depois de amanhã, né? Se vai ter um outro manifesto, se vão aproveitar para realmente conseguir mais votos, e se vai ser uma comemoração. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar também. Professor Cleide? Olha, eu acredito aqui, como os colegas já salientaram, também que o ano passado foi mais quente. Então, assim, eu acho que as instituições reagiram tardiamente, né, deixaram essa brincadeira ir longe demais. Né, o campo jurídico brasileiro, tanto acadêmico quanto institucional, passaram a ter ações agora mais concretas, né? A ação do Alexandre foi interessante, porque fechou a torneira financeira dessas manifestações que eram feitas aí até recentemente, né? E há uma outra questão que a gente tem que pensar, né? Se o nosso saudoso Joaquim Leitão estivesse aqui, ele dizia que não está combinado com os norte-americanos. Eles têm o seu interesse no petróleo, mas não querem aí nesse modelo aí de uma nova ditadura no Brasil, completamente atabalhoada, com um grupo de militares que não tem nenhuma percepção da geopolítica, né? Para os Estados Unidos seria algo péssimo, né? Essa confusão aqui se estendendo, até porque favorece muito mais ao Trump do que ao Biden. Então, é uma conjuntura hoje bem diferente do que nós tínhamos, porém, longe demais, a preocupação é com a violência difusa, como aconteceu lá com o nosso colega lá do Rio Grande do Sul, em alguns templos religiosos também, né? Algumas ações, inclusive, causando homicídio. Aí sim é perigoso. Eu acho que a gente tem que estar bastante atentos para isso. Eu também não acredito que nós teremos uma grande manifestação, né? O pior, eu acredito que já passou, que foi ano passado, agora é mais uma questão de desespero total do Bolsonaro, que está por aí, querendo atirar para todos os cantos. Mas nós temos um grande porém ainda, né? O Ministério Público, a PGR, continua ali respondendo, defendendo o governo Bolsonaro. Esse sistema está todo cooptado. Como é que vocês estão achando aí, voltando para a Sandra Leina novamente? Bom, a gente ouviu durante muito tempo falar que o PT aparelhou as instituições da República, né? Aparelhou muito mal, né? Então, a gente está tendo agora uma verdadeira aula que é aparelhamento. Não apenas uma cooptação, quer dizer, isso nas universidades, nessas instituições que você mencionou, PGR, a escolha dos ministros do Supremo que já demonstram lealdade, né, uma fidelidade canina a quem os indicou, mas também a indicação de pessoas para destruir as instituições, né, por dentro. Quer dizer, negro numa fundação que defende os negros, que é racista, uma mulher que é antifeminista na Secretaria da Mulher, um cara anti-indígena na FUNAI, e assim em diante, né? Então, tem, sim, uma apropriação, né? Um aparelhamento, uma cooptação, mas existe também a dinâmica do tempo político, né? E como todos os outros atores se manifestam, como se comportam. Como disse o Clésio, aí por último, né? Ainda que tardiamente, algumas placas se moveram, né? E tem uma galera ainda apostando numa terceira via. Tem gente que não desiste disso, basta a gente acompanhar a cobertura, né? Então, de fato, nós sabemos que os caras estão sentados em cima das instituições e estão reagindo muito pouco.
mas vai ficar cada vez mais difícil, né? Essa ação do Fachin agora tirando, né, o processo que o Nunes Marques estava sentado em cima, né, do armamento, das restrições do armamento, é um movimento interessante e é isso. Cooptados estão, mas a disputa está aberta. Professor Clésio? Olha, eu vou caminhar no raciocínio, né, meu arriscado, tá? Eu vejo o establishment como, né, vou chamar aqui a Casa Grande, né, com seus interesses ainda de controle do poder. Então, o Bolsonaro não é mais uma figura crível, não é mais interessante para representar os seus interesses. Então, não querem mais, não tem quem pôr no lugar, a terceira via não vingou, e, lamentavelmente, querem evitar aí, né, uma possível vitória do Lula no primeiro turno. Então, esse jogo, né, de toma lá da cá, vai um pouquinho, recua, avança, deixa as coisas mais tranquilas, mas aí também cria certas situações de insegurança, né, ou não age, quer dizer, leva muito a crer que há um certo receio de que o Lula chegue com muita força numa eleição, ganha no primeiro turno, com apoio internacional, né, com uma liderança interna reorganizada. Quer dizer, se transforma numa figura que pode trazer dificuldades para uma acumulação de capital perversa, como a gente sempre teve. Então, nesse sentido, penso eu que a gente não vai deixar de ter esse jogo, né? Assim, um certo faz de conta de que as instituições estão funcionando. Quando, na verdade, funcionam na medida necessária para atender os interesses de quem se encontra no controle dessas instituições. Eu me arriscaria a fazer essa avaliação aí das nossas instituições de uma ação ainda dos membros da Casa Grande e dos herdeiros, né, da Casa Grande, que não largam o osso. Né? Então a gente tem que avançar aí nesse confronto, e aí voltando para o que a senhora colocou, para saber aparelhar as instituições, né? Não é aparelhar com os inimigos, mas saber fazer o jogo interno, né? Fazer uma Polícia Federal que vai realmente funcionar com a sua missão republicana, a pensar realmente aí esse papel do Ministério Público. Vamos ouvir agora a professora Luana, professor. Perfeito. Professora Luana. Sim. As instituições têm se mostrado, né? Eu concordo com o Clésio, os interesses das elites sempre estão à frente, as elites econômicas, as políticas, e o jogo do poder, né? Os donos do poder estão aí, Raimundo Faoro já nos explicou. E é isso, eu acho que a gente vai ter que aguardar aí para ver como é que vai ser depois dessas eleições. Obrigado. Professor Cleiton. Eu acredito que sim, Luiz. Há uma cooptação da Procuradoria-Geral da República, das presidências do Legislativo, eu até me estendo, né? Basta a gente ver o que está acontecendo em termos de decisões e omissões. Eu vou citar só um exemplo, o relatório da CPI da Covid, né? É impressionante, eu acompanhei, eu acho que todo mundo que está aqui, quem está nos assistindo, acompanhou todo o processo, todas as falas, todo o material levantado da CPI da Covid. O que aconteceu com aquele material? Ele não teve andamento. Então, assim, esse engavetamento, né, esse processo de silenciar o que as vozes críticas ao governo, que tem realmente um preço muito caro. A gente está vendo aí o orçamento secreto, a gente está vendo aí uma série de conversas de bastidores no STF, então isso tem um preço, e esse preço fica mais caro, claro, à medida que o governo se torna cada vez mais impopular e inviável. Então, porque essas figuras elas querem permanecer no xadrez, né? Para ter a defesa dos interesses dessa elite, eles têm que permanecer no xadrez. E para permanecer, há muitas vezes uma metamorfose, um jogo de se adaptar
as condições e as situações que vão se alterando, né? Então, eu acredito sim que há essa cooptação, mas isso é uma dinâmica que está em transformação. Tem. Obrigado, professor. Eu queria agradecer a todos e a todas que estão aí assistindo pela TV do Habilidoso, né, no YouTube, como Oswaldo Araújo, a Sabrina Lehmann, jornalista também, nossa amiga. Né, queria agradecer aí quem está pela TVT, o José Marcos, o Ademir, né, o Manuel, o Marcos e a todos que estão assistindo. Inscreva-se, venham se inscrever no YouTube da TV do Habilidoso, no YouTube do Segunda Opinião, que são parceiros que fazem esse canal. Acesse o site do Segunda Opinião e do Mídia Crítica e leia as notícias que os professores aqui escrevem lá e outros mais. Os conjuntos de professores, esse programa é feito diretamente de Fortaleza, Ceará, para todo o Brasil. Então, conheça a nossa programação semanal com lives, debates sobre saúde pública e outros mais. E doem para ajudar o canal, que está construindo seu local próprio aqui em cima para comprar microfones, cadeiras e aparelhar o ambiente, fazemos as lives presenciais. Mas, sem mais delongas, a gente quer saber dos empresariados. Continuam tramando ou não continuam tramando nos WhatsApp da vida? Teve uma busca e apreensão aqui na casa do dono do Coco Bambu e algumas outras pelo Brasil. O periquito, né, o Charlian lá, o papagaio da Havan, saiu dizendo que não tinha nada a ver, que não fazia golpe nenhum, somente estava conversando sobre política, mas logo fugiu dos grupos. O que é que vocês acham, começando pela Sandra Helena, da função do empresariado no Brasil nessas eleições? Olha, eu acho que o que aconteceu foi, de certo modo, a novidade foi o Xandão, né? O ministro Alexandre de Moraes, né? Quer dizer, eu fui tão contra a nomeação dele, e agora eu digo, bom, ainda bem que ele está no Supremo. E que política é isso, né? Política é isso. Quem não consegue entender não entra. É claro que Bolsonaro se sustenta a despeito de tudo, porque ele ainda atende aos interesses do grande capital. Esses empresários que foram, como se diz, pegos aí, né, no bote do Xandão, são raia meio que miúda, né? Tem muita gente muito mais graúda, muitos interesses muito mais, inclusive internacionais, né, que são capazes, sim, em último caso, de abraçar-se novamente com o fascismo. Isso não é novo na história, e a gente sabe quando a taxa de lucro está em risco, né? E Lula nem de longe põe essa taxa de lucro em grande risco, é moderadíssimo, eles são capazes, sim, de ombrear. Quem continua sustentando isso, por exemplo, a gente pode dizer o conglomerado de mídia, o grande conglomerado de mídia, as chamadas Três Irmãs, continuam, né, sustentando, porque se não quisessem, era editorial atrás de editorial, era entrada ao vivo, chamada, conclamação para a rua. A gente viu o que eles são capazes de fazer quando eles querem derrubar um presidente, né? Verdade, professora. Clécio? Olha, eu vou seguir na linha da Sandra, mas só dividindo aqui o empresariado em alguns segmentos, né? Porque tem um segmento mais aí, digamos assim. Quem empobrecido somos nós trabalhadores, né? Mas um capital menor, está falhando? Né? Mas um capital menor, um capital mais restrito, né? Até local em algumas situações, como donos de shopping, naquele caso do Rio de Janeiro, ou alguns de imobiliária, que tem um investimento mais local. Esse apoio ao Bolsonaro foi um ganho miserável, né? Porque aquele ganho em cima das negações de direitos trabalhistas, né? De flexibilização de jornada, quer dizer, o apoio do Bolsonaro mais miúdo, né? Mais miserável, né? Tem um grande capital nacional, atualmente aquele que se alia ao capital internacional, que tem os ganhos mais elevados com aquilo que ainda resta de capital brasileiro a ser vendido, né? Atualmente vinculados aí a Petrobras, e tem esses ganhos maiores. Esse grupo, tem um grupo financeiro também, aí pegando como um segmento, né, que ganha
as taxas de lucros maiores, de taxas de juros maiores do mundo, né? Quer dizer, uma captação de recursos aí. É um Robin Hood ao contrário, tira da classe média principalmente para transferir para os investidores financeiros. Então, esse grupo ainda está com o Bolsonaro até o limite. Né? Enquanto puder extrair riqueza, vão continuar extraindo. Agora, estamos chegando no limite disso. Né? Eu acho que aí é que abre aí uma possibilidade, né, da chegada, assim como foi lá no final do governo Fernando Henrique Cardoso, né? A gente à beira da falência total, e aí abriu essa possibilidade para que o Lula ganhasse aquela eleição. Então, muito próximo daquele cenário, uma economia já caminhando para características de terra arrasada, e aí deixa aí os frangalhos aí para ser administrado pelos trabalhadores. Né? Para mim, esse cenário aí é o que garante esse apoio desse empresariado. Lamentável, porque não tem uma visão desenvolvimentista, de nação. A gente sentado aqui numa riqueza fabulosa, né? Uma mão de obra extremamente criativa, embora com pouquíssimos investimentos, um capital mineral, né, aqui para ser explorado, mas lamentavelmente a gente não consegue essa unidade, esse pensamento, pelo menos de desenvolvimentista. Né? É uma briga para isso. Luana? O grande apoio do presidente Bolsonaro é esse tipo de empresário, né? A grande maioria é esse tipo de empresário. Agora, a gente tem que pensar nos interesses internacionais. Porque o que define as campanhas, a nível Brasil hoje, são os interesses das grandes corporações. Né? E a gente sabe que o Brasil está todo mundo de olho. É Rússia, é China, é Estados Unidos, não é mais só os Estados Unidos. Né? Hoje, o Brasil é a bola da vez da economia. Pelos recursos que tem, por essa guerra, pela pandemia. Então, quem chegar no próximo ano vai ter que se lidar com isso. E vai ter que ter postura de presidente. Professor Cleiton? Eu gostaria de destacar só o perfil e a trajetória desses empresários, né? A gente acaba, muitas vezes, criando um choque que não existe, porque todos eles são marcados por posturas, discursos abertamente antidemocráticos, todos eles, né? Todos esses empresários já fizeram falas para os seus funcionários, estiveram atuantes em outras campanhas abertamente antidemocráticas. O STF, é importante a gente destacar que esse apreço do STF de alguns ministros pela democracia, ele veio a partir do momento que os ministros do STF passaram a ser atacados. Isso aí tem que ser bem frisado, a gente pode delimitar isso. Antes disso, não havia esse apreço, né? Essa postura democrática do STF. Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes, a partir do momento que ele foi mencionado em vários vídeos por figuras bolsonaristas, aí sim, aí a gente percebe o corporativismo, né? O espírito de corpo de defesa do STF. Então, essas figuras, esses empresários, eles se mantêm, se reproduzem e ampliam espaços, né? A partir da omissão do judiciário, que já sabia disso. Isso aí não é segredo, acho que isso aí não choca zero pessoas, não tem nada de novidade. Gente, o programa vai chegando ao último quadro, que é o ping-pong. Eu quero agradecer a todos e a todas que assistiram, curtam durante a semana, comentem, compartilhem, inscreva-se diretamente no canal da TV W12 no YouTube, ajude o canal a crescer, doem para que o canal possa continuar investindo mais e mais. Agora com o nosso ping-pong, começando pelo professor Clésio Arruda, uma verdade inconveniente, 30 segundinhos para cada um. Lamentavelmente, a postura do Ciro Gomes está nos levando o PDT a se ombrear com o que tem de pior na política brasileira. Se ele fosse só, ótimo, mas arrastar a legenda para um apoio ao fascismo é lamentável historicamente. Esperemos que isso cole na biografia política. Sandra Helena, uma ameaça? Bom, a ameaça é tanto negligenciar as manifestações de amanhã, que, a meu ver, serão manifestações muito grandes, como aumentar o pânico que a gente vê aqui e ali nas redes, nos grupos, né, diante de qualquer mudança na pesquisa, de qualquer mudança na conjuntura.
duas ameaças que devem ser evitadas: ou a negligência e soberba diante das manifestações, ou o pânico também diante das mesmas manifestações. Professor Cleito, uma mentira evidente? O patriotismo nessas manifestações de 7 de setembro, né? Esse é um patriotismo de fachada. Por quê? Porque é um patriotismo que se curva diante de interesses internacionais. A gente viu isso diante dos Estados Unidos, da Rússia e de outros interesses. É um patriotismo que instrumentaliza, em nome de interesses políticos, os mais reacionários possíveis e está de costas para o povo. Luana, uma esperança? Está sem som. Está sem som, microfone. Luana. Uma esperança? Pensa em política, a gente pensa em esperança, né? Que esse ano seja um ano de renovação, para que a gente continue e que o país cresça. Obrigado aos professores aqui presentes, a todos e a todas que nos assistiram. Nessa live volta próxima terça-feira, às 7 horas, e quinta-feira nós teremos lives sobre SUS, a defesa do SUS aqui no canal. Uma boa noite, uma boa semana e boa luta. Tchau, tchau. Política sem censura. Uma segunda opinião.